Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto. Desta vez espero que não haja qualquer tipo de problema relacionado com a realização e organização deste direto, mas aproveito por saudar todos aqueles que forem entrando, todos aqueles também que depois, posteriormente, acabarem por ver este mesmo direto e ainda aqueles que forem vendo através de um conjunto de outras plataformas. Hoje decidi organizar este direto face à evolução dos acontecimentos no terreno, face à forma como a Rússia começa a apresentar alguns ganhos concretos e começa a enfrentar, tanto a Rússia como a Ucrânia, a decisão e momentos de decisão relativamente a alguns focos de tensão nesta linha da frente e nesta linha de contacto que junta tanto russos como ucranianos. Eu peço a todos aqueles que neste momento forem entrando para que possam deixar o vosso gosto, deixem o vosso like, isso é uma forma de poder ajudar o canal a ganhar dimensão, a ganhar expressão, a ter também imensa visibilidade e acho que também é algo que não custa nada a ninguém deixar o vosso gosto, deixar o vosso like, seja agora no direto, seja depois, posteriormente, quando acabarem por ver o vídeo. Eu espero amanhã já estar em condições de publicar o vídeo com a entrevista ao jornalista do Níger, sendo que eu só consigo ainda publicar a primeira parte. Temos estado a ultrapassar algumas contingências e alguns obstáculos relacionados com a continuação para a gravação da segunda parte, mas não tem estado de todo fácil essa mesma gravação, fruto da situação, não só com a tecnologia no Níger, como também com base na internet e na forma como a internet acaba por ser necessária para podermos realizar e concluir esta intervenção. Mas para já, acho que a primeira parte, cerca de 60% da entrevista, já estão lançados, já está preparado, já estou a tratar das legendas para vos lançar esses mesmos momentos e acredito que amanhã já estarei em condições de poder lançá-la. Aqui o senhor ou a senhora Rosalvo, boa noite, desde já, saúde a todos em todas as posições que aqui estão e pergunta-me se Odessa está nos planos da Rússia e eu desde o início desta operação militar especial que digo que sim, que Odessa está nos planos da Rússia e acredito que vai ser possível à Rússia poder assegurar mais tarde ou mais cedo incursões a Odessa como forma de poder consumar as zonas que devem de facto oferecer uma maior garantia à Federação Russa na perspectiva defensiva. Saúde também a senhora Zita Pinto, a senhora Dantes Pimentel, a senhora Gisele Cedariano, que me diz surpreendentemente o YouTube notificou-me sobre a live. A senhora Cracimira Guerra também, saúdo-a. O senhor Francisco Fernandes, a senhora Isidro Mendes, saúdos a todos, mas eu estou a tentar experimentar um modelo diferente de notificação pelo menos, ou de organização do direto, para perceber se assim é mais fácil para as pessoas serem devidamente notificadas deste acontecimento. Um abraço para Cabo Verde também, Sr. Emerson Roberto, Sr. Henrique Gascon e, naturalmente, Sr. Zita Pinto. Um abraço para a Invicta, uma das minhas cidades de eleição, uma cidade que eu gosto muito, tenho muita estima pela Invicta. E o Sr. Pedro Grangeiro pergunta-me se eu já reparei que o General Agostinho Costa foi afastado das televisões. Não, e não reparei, um abraço também para o Rio Grande do Sul desde já, não reparei que o general Agostinho Costa foi afastado das televisões porque eu não vejo televisões portuguesas. Portanto, eu não consigo acompanhar, a única coisa que eu ia acompanhando das presenças e das intervenções do Sr. General Agostinho Costa estavam relacionadas com a forma como
de vez em quando eles iam tendo algumas intervenções, iam tendo algumas participações, e, portanto, era por aí que eu conseguia saber alguma coisa relativamente ao general Agostinho Costa e até mesmo relativamente ao general Carlos Branco, mas apenas porque me chamavam a atenção para isso. Mas, diz a senhora Tércia Pedroso, o general Agostinho Costa não poderá estar de férias? Pois, também é verdade, pode ser isso, e o general Agostinho Costa não tem de vir cá para fora anunciar que está de férias, nem o general Carlos Branco. Mas, se for o caso do afastamento, eu acho que nós, mais tarde ou mais cedo, vamos acabar por perceber que isso de facto foi um afastamento. Mas, como eu vos digo, eu não vejo televisão portuguesa, portanto, eu muito honestamente não sei quem é que participa, quem é que diz o quê, quem é que está presente, não participo nisso. Apenas fiz hoje mais uma denúncia, porque, pelo menos no meu Twitter, porque o Expresso, que continua a divulgar, se vocês repararem nas fontes do Expresso, uma boa noite também para a senhora Maria, para a senhora Eugénia Moraes, senhor Daniel Buta, portanto, uma boa noite a todos. Mas eu fiz a denúncia do Expresso porque o Expresso, se forem ver as notícias que a cita, as fontes são praticamente todas ucranianas. E hoje fez uma referência de que mais de 252 mil russos já morreram na Ucrânia. E depois, mas dizem isto no tom afirmativo. E quando dizem isto no tom afirmativo, o Expresso, aquilo que está a dizer, põe-se no título, depois nós vamos ler a notícia que o Expresso publica e coloca, e o Expresso, aquilo que acaba por dizer é que, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, quer dizer, que bela fonte, que fonte mais fiável não poderia haver, e o Expresso até pode citar aquilo que o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia diz e avança, mas não pode publicar notícias simplesmente assim, a cru, assumindo, e depois pôr isto no título, assumindo que isto sim que isto sim é uma evidência e que está mais do que demonstrado. Não é verdade. O jornalista tem de questionar e, neste caso, não o faz. O Sr. Eduardo Mendonça pergunta-me o que acha das discussões do general Isidro Moraes Pereira, da Helena Ferro Gouveia e da Diana Soller. É assim, desses todos, eu posso dizer que uma vez vi, antes de passar para as notícias verdadeiramente relevantes, eu posso dizer que só vi uma única vez uma intervenção do general Isidro Moraes Pereira. Foi uma em que me tinham chamado a atenção que ele tinha dito qualquer coisa e eu senti-me na obrigação de recuar para poder ver o que é que ele disse verdadeiramente. E vi toda aquela intervenção e, quer dizer, bom, eu nem sequer vou aprofundar muito a questão da vaidade, porque é mais do que notório a vaidade, ele não faz por esconder e nota-se a forma como fala, a forma como expõe as coisas, a forma como se apresenta. Há ali basófia a níveis estratosféricos, para não dizer outra coisa. Mas isso é uma questão de forma, isso é uma questão de estilo. A substância poderia ainda assim ser relevante, mas o problema é que daquilo que eu vi naquela vez, foi a única vez que eu vi esse general, de quem muita gente fala, às vezes comenta no meu Twitter, como eu vos digo, eu não vejo os momentos de análise e comentário em Portugal. A senhora Helena Ferro Gouveia, toda a gente sabe porque é comentadora, ela sabe tudo e mais alguma coisa. No outro dia até colocaram ali no meu Twitter que ela até do Papa ia falar que o Papa fez uma intervenção qualquer, que estava a fazer uma referência a não sei o quê. Enfim, são coisas que eu leio, de facto vejo que as pessoas chamam a atenção para aquilo, leio e depois, como é natural, cai no esquecimento, porque eu pergunto quem é Helena Ferro Gouveia? Além de ser amicíssima de do principal administrador da Média Capital, eu pergunto quem é Helena Ferro Gouveia? Quem é ela científica e politicamente falando? Que relevância tem? E vi no outro dia, naquele programa que a Joana Marques tem, naquela já que há um mês, salvo erro, houve uma festa de verão da TVI, aquele do Extremamente Desagradável, em que a Joana Marques participa. Na altura ouvi essa peça por causa da TV, porque conheço imensas pessoas na TV, como vocês sabem, e aquilo que eu vi foi a cobertura que foi feita por parte da Joana Marques, entre as quais há várias situações da festa de verão da TVI,
nomeadamente Helena Ferro Gouveia, que estava a dizer naquele momento, numa festa de verão, que se quer descontrair e tudo mais, e que vai falar sobre um livro que ela lançou sobre as mulheres na guerra. Qualquer coisa assim. Também, como devem calcular, entra a 100 e sai a 200. Mas, quer dizer, mas quem é Helena Ferro Gouveia? Quando alguém me disser quem é Helena Ferro Gouveia e que obra é que tem publicado, e quando eu digo obra, não é obra literária, romance de cordel e livros cor-de-rosa, não é isso. Isso não é obra. Isso são publicações literárias. Eu digo obra do ponto de vista científico, contributo político, diplomático. Quem é Helena Ferro Gouveia? Quando alguém me conseguir dizer quem ela é, eu poderei dar-lhe a relevância devida. No meio disto tudo, sobra naturalmente a Diana Soller, a quem eu vou ser muito sincero. Nunca ouvi nenhuma intervenção dela, sei naturalmente que ela é comentadora na CNN Portugal já desde há muito tempo, mas se calhar destes 3 nomes que me referiram, se calhar é a pessoa por quem que eu posso mais respeitar, porque, sem nunca ter ouvido a opinião dela, porque mais não seja, é uma académica e é uma académica das relações internacionais. Posso ou não concordar com os pontos de vista dela, posso não concordar com os raciocínios da Diana Soller, mas ao menos há um esforço para colocar ali alguém que trata de e que tenta estudar, bem ou mal, não vou estar a avaliar isso aqui, mas que mas que no fim é alguém que ao menos é da área, ao menos alguém que tem alguma obra que seja publicada sobre relações internacionais. Não digo que seja sobre a Rússia e sobre a Ucrânia, mas ao menos, olhem, ao menos é o único nome que nós poderemos verdadeiramente, vamos tentar perceber o que é que ela diz e vamos tentar perceber se as coisas fazem sentido ou não na forma como são expostas pela Diana Soller. Agora, se gostamos ou não da opinião, isso é outra coisa. Eu não sei se gosto ou não da opinião, porque nunca ouvi. Mas posso dizer que destes 3 nomes que me referiram, claramente é talvez o único nome a quem nós devemos dar verdadeira atenção. Tudo o resto, desculpem, mas basófia e pessoas pracunhas, aliás, por falar em Helena Ferro Gouveia, é sempre muito interessante perceber como é que as pessoas se movimentam, porque ainda no outro dia vi o ajuste direto que foi feito pela Câmara Municipal de Almada à Helena Ferro Gouveia para a comunicação. O que é que a Helena Ferro Gouveia vai fazer aqui em Almada? Como sabem, sou do Conselho de Almada. Portanto, o que é que a Helena Ferro Gouveia vai fazer relativamente a Almada em matéria de comunicação? Porque tem uma avença para os próximos 2 ou 3 anos. Deixem-me ver se eu consigo recuperar onde é que isso está. Eu tenho aqui o contrato, o ajuste direto e depois, deixem-me ver, mas eu acho que não consigo encontrar isso. Eu tenho por aqui qualquer coisa. Pelo menos eu tinha o contrato, tinha aqui o ajuste direto. Deixem-me ver se é isto. Ou é um, ou é outro. Será que eu acertei? Eu vou tentar apenas abrir este. Encheio. Então vamos lá ver. Eu vou partilhar convosco aquilo que aqui tenho para vocês verem do que é que dá. Como é que funciona Portugal? Como é que funciona Portugal? Então, Portugal funciona quando nós olhamos para estes ajustes diretos, que são sempre fantásticos, porque são formas livres de o poder local e o poder político, seja ele central ou local, de fazer contratos com quem quiser, onde pode exigir tudo e mais alguma coisa e pagar bem, pagar muito bem, e depois não há propriamente escrutínio, porque, tanto quanto eu sei, não sei o que é a oposição em Almada disse sobre isto, não ouvi falar nada, não vi nada escrito. Então, ora bem, deixem ver se eu consigo partilhar convosco. Estava à espera da oportunidade ainda, e agora de repente lembrei. Então aqui está o contrato 11/2023, despacho da senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada, muito bem, minha vénia de vida, que para garantir apoio técnico, atenção, estamos a falar de apoio técnico, assessoria, na área da comunicação ao gabinete da presidência, seja lá isso o que for, sirva lá isso para o que é que seja, então decidiram fazer o contrato com a Helena Maria Ferreira dos Santos Ferro de Gouveia. E depois teria supostamente aqui os dados, naturalmente que os tapam para não haver divulgação de dados pessoais das pessoas, e por um lado acho correto que assim seja. E depois vejam, então, modalidade de objeto, obrigações da prestadora de serviços. Vejam bem, o contrato é celebrado para
presente contrato é celebrado na modalidade de avença, estão à avença, e o seu objeto consiste na prestação de serviços de apoio técnico e assessoria na área da comunicação ao gabinete da presidência, na modalidade de avença, visando a satisfação de necessidades não permanentes, devendo o mesmo ser prestado em completa autonomia técnica e sem subordinação nem sujeição ao horário de trabalho. Ou seja, o que é que a Helena Ferro Gouveia vai fazer? Não fazemos ideia. Aquilo que fazemos ideia é que são necessidades não permanentes, ou seja, não é algo em que Helena Ferro Gouveia precise de estar presente num gabinete e a prestar serviço constantemente, isto é não permanente, ou seja, isto quer dizer que Helena Ferro Gouveia vai oferir um salário mensal através da modalidade de avença, mas depois, se Inês de Medeiros quiser, faz-lhe um telefonema no Natal a dizer para lhe dar a opinião sobre o que é que ela acha de uma determinada publicidade. Helena Ferro Gouveia dá, trabalha ali em dezembro e, se for preciso, só em agosto do ano que vem é que volta a fazer qualquer coisa, pode nem fazer nada, porque isto é de necessidades não permanentes. E depois reparem, isto é fantástico, é devendo o mesmo ser prestado em completa autonomia técnica e sem subordinação na sujeição ao horário de trabalho. Portanto, Helena Ferro Gouveia, não tem de aparecer em nenhum local físico, não está sujeita a instruções de ninguém, não tem horário de trabalho e as necessidades não são permanentes. Ou seja, em vez de se fazer um contrato específico com uma agência de comunicação para uma necessidade que verdadeiramente se precise, não. A Presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, decide fazer um contrato com Helena Ferro Gouveia, que terá conhecido, sei lá em que circunstâncias, mas como é uma mulher que fala muito das mulheres, que conhece um conjunto de pessoas, e Portugal é um país que funciona só assim, desta forma, só assim é que as pessoas conseguem gravitar e sobreviver, porque eu volto a perguntar quem é Helena Ferro Gouveia, o que é que ela fez na vida, o que é que ela produziu verdadeiramente relevante para poder ser comentadora que seja, quanto mais para prestar serviços de apoio técnico e assessoria na área da comunicação ao gabinete da presidência. Ninguém sabe. Mas eu duvido que a oposição em Almada também saiba disto. Eu já fui procurar as atas. Ninguém aqui, não vi nenhuma referência a este ajuste direto. Está tudo bem para a oposição em Almada, é o que interessa. Toda a gente está feliz e a Helena Ferro Gouveia então está mais feliz ainda porque não tem horário de trabalho, não tem ninguém a dar-lhe ordens. As necessidades é, se algum dia apetecer a Inês de Medeiros, porque se Inês de Medeiros não, eu fiz aqui, não permanentes, porque se Inês de Medeiros não quiser, nem sequer telefona, e a Helena Ferro Gouveia fica a receber apenas para qualquer eventualidade. E depois reparem, obrigações da prestadora de serviços. Quem é prestadora de serviços? E segundo a outorgante, é Helena Ferro Gouveia. Então o que é que diz aqui? A prestação, ela está obrigada à prestação de serviços em qualquer serviço municipal a convencionar, quer presencialmente, quer por telefone, correio eletrónico ou outro meio de comunicação acordado. Mas o que é que fica convencionado? Há alguma coisa convencionada? Ninguém sabe. Ninguém faz a mínima ideia. Tem de comparecer em reuniões de trabalhos e eventos cuja participação seja justificada ou considerada útil. Não sabemos o quê, porque ela não tem horário de trabalho, tem total autonomia técnica, não tem subordinação, portanto, ela tem de comparecer, mas não está subordinada a ninguém. Isto é, enfim, é um regime muito estranho. Pois, executar serviços no contexto de uma equipa pluridisciplinar, ou não, eu acho engraçado, em vez de dizer que ela está obrigada a executar serviços no contexto, a executar serviços, e isto poderia precisar incluir pluridisciplinar ou não, uma equipa pluridisciplinar ou não, tanto interna como externa aos serviços municipais. Portanto, em teoria, Helena Ferro Gouveia pode fazer tudo e, em teoria, desconhece aquilo que ela faz, que é basicamente, tanto quanto sabe, quanto se consegue retirar deste contrato, nada. Depois, é curioso ainda, porque aqui diz que Helena Ferro Gouveia não está subordinada nem sujeita a horários de trabalho, mas depois aqui, no artigo 3º, isto contradiz-se um bocado. E então o que é que se diz aqui? Para a boa execução do presente, a segunda outorgante receberá instruções e solicitações diretamente de Inês Medeiros. Portanto, sem prejuízo da ligação operativa a outros dirigentes. Então, mas não está subordinado e, por outro lado, recebe instruções e solicitações. Recebe solicitações, mas, pelos vistos, presta como quer e quando quer. É o que se pode retirar daqui. E, portanto, desde dia 14 de junho que ela está sujeita a isto. Agora vamos ver uma parte importante.
A duração máxima deste contrato correspondente à duração da vigência do mandato, à duração da vigência do mandato autárquico. Aqui está uma gralha. Portanto, o que significa que se houve eleições autárquicas em 2021, quer dizer que pelo menos até 2024 Helena Ferro Gouveia está totalmente descansada quanto a isso. Então agora vamos ver. O valor mensal do presente contrato é de 2.500 euros mais IVA. Ou seja, além destes 2.500 euros que vai receber todos os meses na sua conta, ainda há lugar ao pagamento de IVA pela Câmara Municipal de Almada. Portanto, nem isso sequer ela vai pagar. Para quê? Para estar a fazer coisas que ninguém sabe o que são, que ninguém sabe quando é que tem de as fazer e que faz quando quiser e como quiser. Portanto, é para vocês verem como é que funciona Portugal. Isto é Portugal. Portanto, aliás, isto é o Portugalinho. E agora reparem, no total vai ganhar 72.500 euros acrescidos de IVA à taxa legal. Portanto, no total, a Câmara Municipal de Almada vai pagar 89.175 euros para que Helena Ferro Gouveia faça coisas e cenas e não está sujeita a ninguém, não está subordinada a ninguém, não tem horário de trabalho, não tem nada, assessoria técnica, quando for solicitada, mas o quando for solicitada é dependendo daquilo que apetecer à Presidente da Câmara Municipal de Almada a solicitar. Portanto, e é assim que nós vemos como é que funcionam as coisas, e volto a dizer como é que funciona Portugal, e no meio disto eu volto a dizer, eu volto a perguntar, e se alguém conseguir responder, eu agradeço, quem é Helena Ferro Gouveia? Portanto, quando alguém me souber dizer quem é, agora vamos falar de pessoas sérias, vamos falar de pessoas que têm uma dedicação à ciência, à produção e que não dependem do eu conheço A e eu sou esposa de B e sou filha de C e trabalhei, fui muito amiga do D e vou à casa ou sou visita de casa do E. Portanto, vamos falar de outro tipo de pessoas que realmente têm um outro tipo de contributo. Muito bem, isto apenas para vos dar a noção daquilo que aqui está. Não sei se já alguém me disse aqui fez aqui algum outro tipo de solicitação, mas vamos então passar àquilo que verdadeiramente interessa, já que isto é o Portugal de cada dia, seja em Almada, seja em Lisboa, seja em Évora, portanto, está assim por todo lado. Muito bem, então, a Ucrânia desmorona em Kharkiv e, por outro lado, nós temos dados muito importantes também que nos mostram que a Rússia está a querer acelerar para Kupiansk. Bom, em primeiro lugar, eu tenho de vos dizer que o general Alexander Syrskyi, que é da Ucrânia, ele foi mobilizado para Kupiansk. O general tinha sido mobilizado para Soledar e para Bakhmut ainda antes da tomada pelos russos e antes da mudança para passar a ser Artyomovsk, e agora foi destacado para Kupiansk para comandar as operações da defesa ucraniana nesta zona. Se nós olharmos para o general Alexander Syrskyi, nós vemos que, e podemos concluir que Syrskyi é basicamente um bombeiro que já é chamado quase em último recurso para tentar apagar os fogos quando eles já estão a deflagrar de uma forma completamente descontrolada e quando já é muito difícil de conseguir inverter a situação. Syrskyi, quando aparece em Kupiansk, e aliás, nós vemos que a margem de sucesso, eu sei que isto é sempre ingrato de dizer, porque alguém que chega para ficar com as brasas que os outros deixaram de alguma forma que se viessem a desenvolver, é muito fácil de depois apontar as culpas e de colocar a responsabilidade no general Alexander Syrskyi. Mas a verdade é que Syrskyi já tem aqui várias más experiências. Ele em 2013 teve, de facto, um conjunto de intervenções que foram vistas como favoráveis àquele que foi o regime golpista de Kiev, mas agora aquilo que nós temos é que temos dois casos de tremendo insucesso associados a Alexander Syrskyi. Volto a dizer, é injusto responsabilizar totalmente Syrskyi, porque não esteve lá desde o início, não geriu as operações, não controlou os acontecimentos desde o início, mas foi ele que basicamente foi encarregado de ser o agente liquidatário da Ucrânia para encerrar Soledar e encerrar Bakhmut também,
antes de estas duas localidades terem sido tomadas pelos russos. E agora, lá vai o agente liquidatário parece que quase para encerrar também, para apagar a luz e fechar a porta em Kupiansk. E quando eu digo Kupiansk, não estou só a referir-me à cidade de Kupiansk, eu estou a falar da região toda de Kupiansk e com tudo o que ela implica. E eu já vou explorar essa situação. Mas a verdade é que Alexander Sirski foi enviado para Kupiansk para coordenar e para comandar as operações de defesa nesta zona, que não é nada famosa, porque eu já vos venho a relatar há vários dias, na região de Kupiansk. Kupiansk fica na região de Kharkiv, não fica muito distante da capital, da cidade capital de Kharkiv, mas fica também muito perto da fronteira com Lugansk e com essa mesma República Popular de Lugansk. Mas Kupiansk é uma cidade estratégica porque permite garantir desde logo um acesso direto a Kharkiv e permite também garantir um acesso a Slaviansk, que é uma outra localidade que ainda até há algum tempo os russos foram fazendo alguns avanços no sentido de passar a controlar ou tentarem controlar essa localidade. E agora nós tivemos a comunicação da evacuação de Kupiansk, o que por si só é de evacuação não só de Kupiansk, mas de 37 aldeias e localidades da periferia de Kupiansk, 37 localidades que nos deixam aqui com alguns pontos de reflexão para perceber porque é que as Forças Armadas ucranianas decidem pressionar e apelar à evacuação de todas estas aldeias, de um conjunto de aldeias e de localidades que, para depois poderem, isso sim, enfrentar as Forças Armadas russas numa zona, numa linha que nós poderemos mais ou menos medir como tendo sensivelmente entre 50 a 60 quilómetros. Estamos a falar de uma tremenda linha da frente, de uma zona de contacto que se espera que nas próximas 24, 48 a 72 horas, portanto até domingo, possamos ter algum tipo de evolução neste e de avanço, pelo menos alguma notícia decisiva, ou início de notícia decisiva, nesta frente de Kupiansk. E eu recordo que ainda há pouco menos de um mês, o porta-voz do comando da Ucrânia na região leste, Serhiy Tcheverati, ele tinha chamado a atenção para o facto de a Rússia ter ali concentrados 100 mil soldados, mais de 900 tanques, mais de 555 sistemas de artilharia e 370 lançadores de morteiros. Depois ele acrescentou ainda, e é muito interessante este sistema comparativo, porque ele acrescentou ainda que no pico da presença militar da União Soviética no Afeganistão, portanto, em que, não, qual é o significado disto? O que é que isto quer dizer? Que numa altura de maior exigência militar da União Soviética no Afeganistão, e em que houve uma grande concentração e uma grande aposta, um grande investimento da União Soviética no Afeganistão, estavam lá presentes 120 mil militares. Estamos a falar do Afeganistão. E nós agora estamos a falar que só na frente de Kharkiv, muito perto desta zona de Kupiansk, não só em Kupiansk, mas vai até à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, nós temos cerca de 100 mil militares. Portanto, estamos a falar de uma dimensão e de um número, de um volume de militares e de todo um conjunto de armamento e de recursos logísticos também, que mostram que Kharkiv é seguramente uma grande aposta a fazer pelos russos no que diz respeito a conseguir a partir dali quebrar os ucranianos. E quando nós olhamos para os acontecimentos no terreno, nós percebemos que os russos ontem conseguiram quebrar essa linha de defesa dos ucranianos e conseguiram entrar em Sinkivka, sendo que os ucranianos comunicaram oficialmente que recusam regressar e lutar por esta localidade, isto vale o que vale, porque pode ser uma forma de levar os russos, de criar confiança excessiva no lado russo e de levar os russos a acreditarem que podem avançar de forma desenfreada e depois, quando menos esperarem, afinal tratava-se tudo de uma emboscada para conseguir neutralizar ou pelo menos fragilizar os russos.
Mas a verdade é que os ucranianos não regressaram mais. Estima-se até que essas instruções possam ter partido de Alexander Sirski, que possa ter planeado esta evacuação, que acaba por ser visto, todos estes sinais que eu vos tenho descrito até agora, podem ser vistos como sintomáticos de que esta zona de Kupiansk pode cair a qualquer instante. A verdade é que, com os russos em Sinkivka, daqui a Kupiansk, se nós olharmos a distância entre Sinkivka e Kupiansk, se for sempre em frente, nós estamos a falar de perto de 8,5 km, 8.400 metros, talvez 8.430 metros, se for sempre em frente, a partir de Sinkivka a Kupiansk. Se for por estrada, a volta é maior, e acredito que este é o percurso que mais interessa aos russos também, naturalmente, porque o acesso às estradas permite acessos mais rápidos, acessos mais eficazes, mas se for por estrada, são 14 km. E qualquer um destes percursos implica sempre a travessia do rio a ski, sendo que os russos já tomaram a iniciativa, e eu depois vou explorar-vos isso, tendo em vista já a ofensiva que está a ser preparada e que acredito que no curto prazo será desencadeada pelos russos, para não ficarem encurralados ou bloqueados no que diz respeito às cadeias de abastecimento que ligam a Rússia até toda esta área que vai até Sinkivka, os russos já fizeram questão de atravessar o rio Aski numa zona muito mais a norte de Sinkivka e de Kupiansk, e que fica não muito distante da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Porquê? O que é que isto significa? Isto significa que os russos podem tentar contornar este obstáculo de rio Aski, porque é expectável que em Kupiansk venham a enfrentar uma forte e uma feroz oposição e resistência do lado ucraniano. Aliás, é para isso que os ucranianos também se estão a organizar, se estão a mobilizar. Então é expectável que a travessia do rio Aski, diretamente em frente a Kupiansk, possa ser extremamente difícil e implicar um elevado sacrifício de vidas humanas e de perda de equipamentos. Daí que os russos tenham montado, basicamente, duas pontes artificiais, diz-se duas pontes no sentido em que conseguirem estabelecer e instalar, mas de atravessar o rio Aski para a outra margem, para a margem direita do rio Aski, e para que, espera-se que a partir daí consigam garantir não só a proteção daquela linha, daquela estrada de cadeia de abastecimento que vai desde a Rússia até Sinkivka, mas como também que consigam depois, a partir dali, assumir uma vocação, uma ação ofensiva que assegure do lado russo que conseguem abordar Kupiansk através de uma outra frente que não necessariamente aquela que atravessa diretamente o rio a seguir. Depois, os russos obrigaram ainda os ucranianos, a recuar entre Sinkivka e Orliansk, e nós estamos a falar de dois pontos que distam mais de 18 km entre si, o que é revelador também da capacidade que os russos têm para, nesta frente de Kharkiv, conseguirem agir de forma coerente, de forma organizada, de forma até muito disciplinada e harmoniosa, numa frente de 18 km. Nós estamos a falar de 18 km, é uma distância muito grande, para que consigam conduzir ações de pressão e de ofensivas, não no sentido necessariamente de conquistar território, mas pelo menos de desgastar e de enfraquecer ou fragilizar a defesa ucraniana. E 18 km são, de facto, significativos. Depois temos ainda em Pichania, já na área que ainda é controlada pela Ucrânia, em que os russos pressionaram a defesa ucraniana também nos mesmos termos em que nós tivemos para esta frente entre esta área cinzenta, esta zona cinzenta entre Sinkivka e Orliansk, e sendo que os russos pressionaram também a defesa ucraniana em Ivanivka e Stepova Novoselivka, onde os ucranianos também acusaram bastante pressão e tiveram algumas perdas, o que significa que se nós formos a olhar para o mapa, eu espero nos próximos dias resolver esta questão técnica, nós vamos ver que os russos estão a demonstrar ter capacidade para atacarem
de forma organizada, de forma coerente e de forma assertiva, numa linha da frente que não anda muito distante dos 100 quilómetros. E isto é muito importante, porque depois, no futuro, podem sempre tentar algum tipo de ensaio para Kharkiv cidade, não Kharkiv Estado, e até mesmo para Izium. Hoje tivemos também a notícia de que a Rússia entrou em Kotlyarivka. Portanto, o que também é sintomático de que a defesa ucraniana está, de facto, a desfazer-se. Está a revelar cada vez mais dificuldades para se manter. E agora, com esta ordem de evacuação que os ucranianos deram, julgou-se 37 localidades que vão desde Kamianka a Pichanen, estamos a falar de entre 50 a 60 quilómetros de extensão. Os ucranianos, porquê é que fazem isso? Fazem isso e dão este tipo de instruções para conseguirem organizar-se de modo a poderem ter uma batalha final, por assim dizer, com os russos nesta região. Depois, evitam, ao evacuarem estas cidades, arrancam ou arrastam os civis, o que permite reduzir, em larga medida, a possibilidade de existirem fugas de informação dadas por civis que colaborem ou que simpatizem com a Rússia relativamente a manobras ou a qualquer tipo de desenvolvimento operacional naquela região, naquela área. E depois, para poderem aproveitar as áreas residenciais com trincheiras. Não é por acaso, quando nós olhamos para a totalidade destas áreas, nós percebemos que mesmo os locais de onde são verdadeiramente retirados os civis, nós vemos que não ficam muito distantes e que ficam a servir quase como se fosse uma zona tampão. Estas zonas residenciais ficam quase como zona tampão, incluindo certas zonas onde estão presentes e vão continuar presentes civis. Funciona como zona tampão que os russos não vão atacar e que não vão atacar porque vão estar concentrados num outro tipo de ações e porque, se atacarem, vão provocar várias baixas civis. E isto permite, em termos de organização da Ucrânia, que nós possamos perspectivar que, se as coisas acontecerem como tem acontecido até ao momento, que em toda esta região, em todas estas localidades, onde os ucranianos esperam travar uma batalha sangrenta com os russos, que nós daqui a alguns dias possamos ter, se não daqui a algumas semanas, mas possamos ter um pouco o quadro daquilo que nós tivemos, lá está, em Bakhmut, em Soledar, com tudo o que são prédios e outras áreas residenciais totalmente desfeitas. Porquê? Se os ucranianos se vão entrincheirar em prédios, em habitações, em todo o tipo de áreas que sejam consideradas residenciais, e os russos têm de atacar estes alvos militares, isto significa que os russos vão ter de atacar todas estas instalações. Portanto, eu acredito que é muito provável que nós possamos vir a ver não tarda, teremos a propaganda a trabalhar ao máximo e a mostrar como, não só, neste caso em Sinkivka e em várias outras localidades também, ali perto de Kupiansk, que nós vamos ter um conjunto de imagens a demonstrar que os russos destruíram tudo, desfizeram toda uma cidade, uma localidade. Puderam. Estão lá escondidos os soldados ucranianos, estão lá armazenados armamentos que vão ser utilizados para os esforços de combate. Não surpreende nada que isso venha a acontecer. Portanto, e lá está. Depois nós temos ainda o general Alexander Sirski, que já está basicamente habituado a este tipo de meios. Portanto, aquilo depois no fim vai ser interessante. No fim, e no entretanto, vai ser interessante de perceber como é que a Rússia vai bloquear, porque vai ser extremamente vital e vai ser decisivo aqui perceber como é que a Rússia vai bloquear os canais de abastecimento da Ucrânia para esta frente, porque a Ucrânia tem duas hipóteses, como eu referi, a estrada que liga diretamente a Kharkiv, cidade, e a estrada também que liga diretamente a Slaviansk. E os russos, eu acredito que uma das prioridades dos russos vai ser assegurar o controle, pelo menos o controle de fogo, e não necessariamente o controle operacional. O controle de fogo quer dizer que os russos têm a possibilidade de, quando quiserem,
de atacarem aquela estrada pelo que os ucranianos dificilmente arriscarão atravessá-la, ou seja, isto corta um canal de abastecimento aos ucranianos, e eu acredito que essa será uma das primeiras prioridades. Da mesma forma que a Ucrânia tentará fazer o mesmo à Rússia. E não é por acaso que nós vemos, muito perto da fronteira entre Rússia e Ucrânia, como eu vos referi, aquelas duas pontes que foram já construídas e já instaladas pela Rússia para poderem atravessar o rio Asqui. Portanto, eu acredito que não vai funcionar só na zona de Kupiansk. As manobras militares vão ter de funcionar também muito mais a norte, para assegurar que os canais de abastecimento mais diretos provenientes da Rússia até esta zona de Sinkivka que continuarão a funcionar e que continuarão extremamente ativos. Mas qual é que é então esta importância de Kupiansk? Kupiansk, desde logo, abre caminho a Izium. A saída, a verdade é que Izium tem uma saída que, se houver o controle de Izium, isto torna-se uma questão de tempo, o acesso a esta mesma saída, e nós poderemos assistir a ações bastante ativas que venham a ter um golpe até convergente ao sul de Barabaia. Neste caso, a ofensiva das forças armadas russas na linha Svatava-Kremenaya, no setor Karmazinovka, Novaya-Garovka, Novoselovka, Yampalovka e Torsky, isto acaba por ter e por assumir uma dinâmica completamente diferente. Desde logo, Krasny Liman, que nós de vez em quando vamos ouvindo falar, e que permaneceu na retaguarda por muito tempo, a verdade é que torna-se, uma vez mais, na linha da frente da defesa ucraniana e também acaba por funcionar como uma espécie de amortecedor para os arredores de Slaviansk. Portanto, convém que Kupiansk permita ceder a um conjunto de objetivos em simultâneo, pelo que é também daí que se justifica que os russos estejam a assumir posições e a concentrar tantos meios militares ao mesmo tempo que os ucranianos não estão a assumir esses meios. O que é que poderá levar a uma aceleração da queda de Kupiansk? Os russos conseguirem garantir o controle, ainda que seja o controle de fogo, desta estrada que liga diretamente Kharkiv a Kupiansk e também da estrada que liga Slaviansk a Kupiansk. Se os russos conseguirem manter esse controlo, os ucranianos ficam praticamente, não ficam totalmente, mas ficam praticamente impedidos de abastecer com celeridade e de reforçar com celeridade os militares nesta frente de Kupiansk. Aliás, se bem se recordam, esse é um dos problemas dos russos em Bakhmut. Primeiro tinha de se conseguir bloquear todo o tipo de hipóteses que os ucranianos tinham de substituição de forças, de movimentações, de abastecimento, porque tinham várias alternativas, quer à superfície, quer também subterrâneas. Tudo isso era extremamente complicado, por isso é que também por isso é que demorou tanto tempo. Mas isto é para vocês conseguirem perceber aquilo que está a acontecer, sendo que em Andriivka, muito perto e a sul de Artemovsk, os ucranianos continuam a tentar desfazer e desmontar a linha de combate, a linha de defesa da Rússia, mas até agora sem sucesso. E, uma vez mais, vou pedir a todos vocês que deixem o gosto, a todos vocês que deixem o like. É extremamente importante para mim poder contar com esse gosto para poderem até ajudar a dinamizar e estimular este mesmo direto. Agradeço também ao Sr. Paulo Rosário pelo contributo que fez pelo YouTube. Agradeço a todos aqueles que têm feito os contributos financeiros pelo YouTube, que têm feito também os contributos através de PayPal, Revolut, MBWay. Agradeço-vos a todos por esses contributos, que são também um sinal do reconhecimento do trabalho que aqui é prestado e que aqui é feito, e que julgo eu que é informativo e que é analítico. Daí que eu, neste momento, procuraria, considerando que toda a restante linha da frente não conheceu qualquer tipo de diferenças, não conheceu qualquer tipo de pressão, eu acredito que neste momento as intenções devam estar mais focadas e mais viradas para a frente do Kupiansk.
Kupiansk, de facto, acaba por ser uma das principais, a principal frente neste momento, onde poderemos ter avanços decisivos. Os russos nos últimos dias, para não dizer nos últimos uma semana a 15 dias, uma semana a 2 semanas, conseguiram avançar, ainda no último direto, no último live, eu referi 3 quilómetros, que é muito expressivo num contexto de conflito armado com estas características. A senhora Dani Silva pergunta-me alguma notícia das regiões próximas à Odessa. Não existe ainda nenhuma notícia, porque os russos neste momento ainda não estão concentrados a título definitivo com a frente de Odessa. Aquilo que lhe digo é que é expectável que quando os russos conseguirem, de certa forma, atenuar algum tipo de este tipo de iniciativas que estão neste momento a desenvolver-se, a desencadear-se por parte não só dos ucranianos, mas como também por parte dos russos. Se a Ucrânia não aceitar um armistício, é elevada a probabilidade de se poder verificar uma incursão até Mykolaiv e até Odessa. Odessa e Mykolaiv continuam a ser extremamente importantes. Não podemos esquecer também da Transnistria, não podemos esquecer de Kaliningrado. Ainda há muita coisa que pode acontecer enquanto durar a resistência ucraniana. Depois, alguém me perguntou anteriormente sobre a questão do Sky Shield. O que é o Sky Shield? E perguntou-me o que era o Sky Shield de que tanto fala Volodymyr Zelensky. Basicamente é, como diz o próprio nome, é um escudo da zona aérea, do espaço aéreo da Ucrânia, é a montagem de uma zona de segurança que impeça os russos de utilizar meios aéreos e de circular com meios aéreos num determinado perímetro, que neste caso os ucranianos querem que seja em todo o espaço aéreo ucraniano, porque, naturalmente, que a circulação de uma no-fly zone, como diz aqui o Sr. Emílio, com toda a razão, não é que isto fosse decisivo para os ucranianos inverterem o atual sentido das coisas. Mas a verdade é que o apoio aéreo que os russos têm é, sem sombra de dúvida, bastante significativo para garantir a eficácia das operações no campo de batalha. Mas não há a menor dúvida sobre isso, não é por acaso que os ucranianos também querem os F-16. Por falar em F-16, eu vi ainda ontem ou anteontem uma notícia que dava também conta de que os ucranianos já estão a preparar as estradas para conseguirem adaptá-las para poderem ser pistas a partir de onde possam partir os F-16 quando as condições estiverem assim preparadas. Não sei se necessariamente em coordenação isso está lá presente diretamente na NATO, acredito que em parte sim, mas acredito também ao mesmo tempo que os ucranianos têm uma necessidade de mostrar serviço, no sentido de que já têm as condições logísticas todas prontas, só falta mesmo os pilotos e os aviões para conseguirem a partir dali utilizá-las e conseguirem conduzir ações ofensivas contra a Rússia. Portanto, eu acredito que possa ser por aqui, acredito que possa ser este o elemento que possa ser decisivo para que os ucranianos, a partir daí, tentem usar meios aéreos. Agora, com base na situação que nós temos no terreno, eu volto a frisar, os russos vão escalar ainda mais. Não é que os russos vão escalar, os russos vão responder a esta escalada e vão utilizar os meios necessários para conseguirem acabar e para conseguirem neutralizar todos estes meios aéreos. Aliás, continuam a surgir vários vídeos, uma vez mais, dos meios ucranianos, em que continuam a perder tanques ocidentais, de forma muito infantil. Ainda hoje estava a ver as imagens de uma emboscada que foi montada entre Zaporozhye e Donetsk. Foi montada pelos russos, no sentido que fizeram os ucranianos acreditarem que poderiam avançar e que estavam a conquistar territórios. Os ucranianos vieram para fora dizer que estavam com avanços no terreno, e afinal foram surpreendidos quando tiveram uma concentração massiva de meios russos que esperaram por eles para, além de destruir e eliminar os tanques que os ucranianos tinham mobilizado para aquele território, não me lembro agora do nome, mas foi entre Zaporozhye e entre Donetsk, ainda conseguiram também causar várias baixas em matéria de recursos humanos. Portanto, como veem, aquilo que está aqui em cima da mesa não é famoso para os ucranianos. Os ucranianos continuam de uma forma bastante atabalhoada, desorganizada, indisciplinada
a tentar reagir a todas aquelas que são as manobras ofensivas dos russos no terreno, nós vemos, por isso é que lá está, por isso é que eu digo que nós temos diversas frentes de contraofensiva ucraniana, porque cada um basicamente está por si. E quando isto é assim, mostra uma desorganização total. Não é preciso ter um doutoramento em estratégia militar ou em física quântica para conseguir chegar ao fim e perceber quando cada um está por sua conta. Cada um vai reagindo em função dos acontecimentos. E não há uma organização, não há uma disciplina, não há uma uniformização de procedimentos, não há uma estratégia concertada, que tudo isto tem todas as condições para poder dar errado. Portanto, a Ucrânia continua neste caminho e continua com uma agravante, é que está literalmente a correr contra o tempo. E quando assim é, as coisas tornam-se ainda mais complicadas para quem quer defender e ao mesmo tempo atacar. Lá está, é um pouco esperar, e isto agrada e continua a favorecer a estratégia dos russos. Eu não sei se mais alguém me deixou aqui alguma pergunta, eu diria que sim. Eu diria que sim. O Sr. Paulo Couto, bem parecia, que me perguntou se Putin vai declarar lei marcial para mobilização geral. Não está nos planos neste momento. Não está nos planos. Uma coisa é criar as condições jurídicas, e para quem diz que a Rússia não é um Estado de Direito e que é uma ditadura, muito surpreenderá essas pessoas quando nós temos uma preocupação, quer de Putin, quer da Duma, quer do Conselho da Federação, que é a Câmara Alta, e até do Governo, em conseguir garantir um processo legislativo que seja fonte de direito para que o Presidente e que o Governo possam tomar as suas decisões. Portanto, quem diz que a Rússia é uma ditadura e que o poder está concentrado em Putin, se calhar deveria ver estas iniciativas, para perceber que há uma preocupação de Putin, do Governo, da Duma e também do Conselho da Federação, em conseguirem criar as condições legais para que, se for preciso, não terem de estar a legislar e a aprovar tudo em cima do joelho, para que possa ser possível. Nós, brevemente, vamos começar a ouvir falar não de uma mobilização, mas de um recrutamento. É aquilo que os americanos chamam de draft, mas porque os russos realizam 2 vezes por ano o recrutamento para o serviço militar obrigatório. Uma delas é na primavera e a outra é no fim do verão, praticamente início do outono. Portanto, muita gente vai começar a dizer que isto é mobilização parcial. Não é, se for isto, não é mobilização parcial, é o recrutamento que acontece 2 vezes por ano, uma no início da primavera, outra depois no final do verão, início do outono. Portanto, e como estamos a chegar a setembro, começarão a surgir as notícias. E já o ano passado aconteceu. Toda a gente a dizer que o ano passado houve, por essa altura, a mobilização parcial, mas ao mesmo tempo houve também o recrutamento. Nós temos de perceber o que é o recrutamento para efeitos de serviço militar obrigatório e o que é uma mobilização parcial ou geral. O serviço militar é obrigatório, o Sr. Amínio bem diz, coisa que falta em Portugal, o serviço militar obrigatório. Eu ainda fui à inspeção, na altura eram 8 meses, salvo erro, mas ainda fui à inspeção. Isto ainda foi no século passado. Acho que poderia fazer falta, não para todos. Por exemplo, no meu caso iria atrapalhar, porque a pessoa quer fazer uma vida profissional e uma carreira académica e corre o risco de ter de interromper a sua vida num determinado período para ir cumprir um serviço militar obrigatório, mas acho que, sobretudo, para muita gente que não tem perspectiva de carreira ou que não está propriamente inserida de uma forma confortável socioeconomicamente na vida, acho que pode ser extremamente útil, e há pessoas até que descobrem depois uma carreira nas Forças Armadas. Sim, o Sr. Paulo Couto, 775, claramente também cumpriu o serviço militar obrigatório. Mas aquilo que eu vos posso dizer é que na Rússia esse serviço militar ainda existe e compreende o período de 12 meses. Ou seja, o serviço militar obrigatório na Rússia é realizado durante 12 meses. Particularidade, as pessoas que cumprem o serviço militar obrigatório, que era cumprido até aos 27 anos, e agora, salvo erro, acho que o presidente Putin agora admitiu a possibilidade de poder acontecer até aos 30 anos, salvo erro.
eu tenho que confirmar esta notícia, eu ouvi falar de alguma coisa do género, mas nunca confirmei que isto realmente é verdade, portanto, atenção, não se vinculem a isso. Mas durante esse período de 12 meses, nenhum dos elementos que é recrutado para o serviço militar obrigatório vai cumprir funções militares e funções na linha da frente. Normalmente, que tipo de funções é que fazem? Além de funções administrativas ligadas ao meio militar, vão também patrulhar e vão fiscalizar. Por exemplo, quem for agora a Moscou vai ver um aparato não só de polícia, mas também de militares distribuídos em várias estações de metro, mais centrais, estações de comboio, por aí fora. Fazem esse tipo de patrulhamento junto à fronteira, ou seja, é mais isto que faz quem está dedicado ao serviço militar obrigatório. Aqueles que são levados, integrados no contexto de uma mobilização parcial, são pessoas que já cumpriram ou que já cumpriram o serviço militar obrigatório ou que já cumpriram também funções militares no estrangeiro ou que se encontram na reserva e que, tendo idade para poder ser mobilizados, estando ainda em idade de cumprimento de serviço militar, nomeadamente os 27 anos, aqueles 27 anos que eu vos disse, são chamados para poderem, foram chamados para aquela mobilização parcial. Sendo que eu recordo que nessa mobilização parcial que houve de setembro, outubro do ano passado, além da mobilização coerciva, houve também lugar ao registro e à incorporação de voluntários. E, salvo erro, na altura Kadyrov tinha falado em várias dezenas de milhares de voluntários só da Chechênia, sendo que, salvo erro, foram entre 80 a 90 mil voluntários que puderam ainda ser incorporados e ser acrescentados àqueles 300 mil que foram também incorporados e que integraram aquela mobilização parcial. Se é possível que possa acontecer, a lei marcial é um regime jurídico que todos os Estados deveriam ter para qualquer eventualidade. Qual é a particularidade disso tudo? É que é preferível que o Presidente Putin possa ter ao seu alcance um instrumento que lhe permita tomar uma decisão de hoje para amanhã do que terem de ainda de estar a negociar os termos em que isso se faz. E as pessoas que têm preconceitos contra a Rússia vão estranhar isto que eu vou dizer, mas a verdade é que a Duma verdadeiramente legisla e negocia com o Presidente, embora esteja em sintonia num conjunto significativo de vezes, mas isso não quer dizer que não haja discussão, que não haja debate, que não haja cedências até do Presidente Putin. Portanto, estas coisas acontecem, estas dinâmicas, é uma questão de acompanharem as notícias do âmbito, no setor da política da Rússia. E esta é, em traços gerais, Sr. Rui, eu agradeço desde já o seu contributo financeiro, agradeço a confiança que aqui deposita também no trabalho que eu faço e o facto de estar presente e de continuar a apoiar este canal, que continua em franco crescimento, os diretos continuam a ter uma ótima casa e continuarei a fazer tudo para que assim possamos continuar neste sentido. Portanto, neste momento, aquilo que eu vos gostaria de dizer é que vamos estar atentos a Kupiansk, vamos tentar perceber como é que as coisas evoluem em Kupiansk e relativamente à ativação, por assim dizer, da lei marcial e à mobilização geral na Rússia, é algo que ainda causa alguma celeuma e alguma tensão. Portanto, provavelmente ainda se vai, é bem possível que ainda se aguarde antes de ser verdadeiramente necessário acionar a lei marcial. Sr. Nito Reis, é a última questão que eu poderei responder hoje. Sr. Nito Reis pergunta-me, acha que a União Europeia vai continuar a enviar dinheiro a fundo perdido para a Ucrânia? E onde serão aplicados esses fundos? Eu acredito que a União Europeia vai continuar a injetar dinheiro na Ucrânia, mas não seja porque a União Europeia envolveu-se num caminho sem saída. E tendo-se envolvido num caminho sem saída, é natural que a União Europeia continue a tentar alimentar, na medida que for possível, esses esforços de guerra dos ucranianos. Daí que eu diga que é extremamente importante o ato eleitoral que nós vamos ter em 2024, das eleições europeias, é extremamente importante para que as pessoas possam perceber bem qual é a postura dos candidatos a eurodeputados dos vários partidos,
perante este conflito na Ucrânia. E se houver alguém que disser é preciso continuar a apoiar a Ucrânia, bom, meus amigos, claramente não. Não vamos fazer isso. Porque quando nós estamos a apoiar a Ucrânia, isto é tudo muito bonito de ser dito, mas isto significa que nós estamos a colocar-nos a nós numa posição extremamente delicada e estamos nós a assumir posturas tremendamente hostis para com um Estado com o qual nós não tínhamos qualquer tipo de hostilidade. E eu digo, se eu fosse candidato ao Parlamento Europeu, a primeira coisa que eu diria é que vetaria qualquer tipo de Comissão Europeia, votaria contra qualquer tipo de projeto executivo de Comissão Europeia que fosse minimamente próximo de Ursula von der Leyen e afins. A senhora continua a fazer e a preparar o seu caminho para poder ser secretária-geral da NATO. A senhora assumiu uma agenda de clara rendição aos Estados Unidos e de seguir cegamente tudo aquilo que é dito pelos Estados Unidos. E eu próprio assumo a posição de votar contra todo o tipo de ajudas que possam ser aprovadas em matéria de Parlamento Europeu em favor da Ucrânia, bem como votaria contra todo o tipo de sanções que pudessem ser aprovadas ou renovadas contra a Federação Russa e contra a Bielorrússia. Portanto, a partir daqui acho que a minha posição é muito clara quanto a isso e ficam a saber com o que é que contam. Portanto, o Sr. Paulo Rosário pergunta quanto dinheiro é que o governo português já gastou com a Ucrânia. Bom, seguramente mais de 300 milhões de euros. E porquê é que eu digo seguramente mais de 300 milhões de euros? Em primeiro lugar, porque são os valores que foram comunicados oficialmente pelo governo em duas situações pontuais. 250 milhões de euros para o Orçamento de Estado da Ucrânia, 50 milhões de euros rumo à Polónia para poder desviar, de certa forma, as necessidades que os ucranianos possam ter. Portanto, foi um outro canal encontrado por Portugal e foi assim que aconteceu pelo menos esses 300 milhões de euros. Agora, Portugal está a endividar-se para que a União Europeia possa avançar com algum tipo de ajuda nesse sentido. Depois aqui a senhora Cláudia Filipa pergunta-me se eu me vou candidatar a deputada ao Parlamento Europeu. Neste momento não tenho qualquer tipo de plano em vista. Naturalmente que eu não digo nunca, mas naturalmente não digo nunca, mas se me perguntar se eu sou candidato a alguma coisa, eu não sou candidato a nada. Mas naturalmente nunca digo nunca. Sou também a senhora Teresa Castro, sempre aqui muito ativa, e também a senhora Maria Simões. Um abraço para Lipetsk, cumprimentos para Lipetsk, que não está muito distante de Belgrado e da fronteira com a Ucrânia, portanto, não sei, espero que a situação não esteja assim tão tensa quanto isso por lados de Lipetsk, que é uma localidade que começa a entrar ali numa região extremamente sensível. E alguém me tinha feito uma outra pergunta que a Rússia é mais democrática que nós, o Ocidente, diz o Sr. António Jeitoeira. Não existe, eu acho que não existe propriamente um barómetro ou um mecanismo de medição do que é mais democrático e do que não. Eu acho que nós temos de olhar para as circunstâncias e para as características de cada país, olhar para o sistema político e perceber o que é que o povo compreende e como é que o sistema político se comporta perante o seu povo. Agora, dizer que somos nós, não é? Portanto, quando eu vejo aqueles rankings a dizer, não, porque a Rússia está no número tal do ranking, mas a Noruega que é a primeira, e depois temos a Somália em último, e a Ucrânia está não sei aonde, e Portugal está... Isto é muito relativo. Cada país, desde logo, é vítima das suas contingências e das suas características enquanto Estado e com base no povo que tem. E depois, nós temos de atender ao facto de que nós temos de perceber como é que cada povo reage ao reconhecimento dessa democraticidade. E eu já dei aqui esse exemplo, no sentido de que a China, há muita gente que entende que tem uma democracia na China, e se nós olharmos para aquilo que são as concepções e os padrões, por exemplo, aqui em Portugal, estou estranho como é que é possível haver uma democracia na China, como é que é possível... Isso não existe. Bom, mas os chineses acabamos por ter uma parcela significativa de chineses que entendem que têm uma democracia. Porquê? Porque sentem que aqueles que os representam, de facto, atendem, correspondem e dão resposta às suas necessidades.
E eu acho que isso também é uma forma de percepção do que é a democracia. E na Rússia isso existe. Quem não conhece, que vá a Moscovo. Eu digo, há pessoas que falam completamente de cor, há pessoas que nunca foram sequer à Espanha e atrevem-se a diabolizar Moscou. As pessoas não fazem a mínima ideia do que é Moscou. As pessoas não fazem a mínima ideia do que é São Petersburgo, as pessoas não fazem a mínima ideia, lá está, do que é Lipetsk, as pessoas não fazem a mínima ideia do que é Tver, as pessoas não fazem a mínima ideia do que é Novosibirsk, as pessoas não fazem a mínima ideia do que é a Rússia. E acho que as pessoas têm de ir lá primeiro e comecem por Moscou. Moscou é o primeiro a abrir olhos, porque as pessoas ainda olham para Moscou como se fosse uma cidade muito cinzenta, muito tenebrosa, onde impera o terror, o crime, a sujidade, muito pesada. Comecem por Moscou. Eu acho que o básico dos básicos é comecem por Moscou. Surpreendam-se, aceitem a surpresa que vão encontrar a todos os níveis e depois distribuam-se por vários meios. Vão para outras cidades e depois vejam que é a Rússia. E vão ver se a Rússia é aquilo que um conjunto de pessoas, incluindo algumas que viveram lá muitos anos e que agora vão para a televisão diabolizar e cuspir no prato que comeram, depois, serviu durante 38 ou 40 anos, mas de repente deixou de servir e passou a ser um lixo, um esgoto a céu aberto. Alguma coisa de estranho se passa nisto, não é? Portanto, alguma coisa não bate certo, alguma coisa de estranho se passa quando as pessoas, quando as notícias só revelam que os russos só atacam civis na Ucrânia. Os russos não atacam militares ucranianos. E mesmo os civis que os russos atacam, quer dizer, atacam de forma deficiente. Ou seja, os russos já dispararam milhares de mísseis, milhares de tipo de projéteis e de munições. E depois, tivemos um ataque contra uma área residencial, morreram 2 pessoas. Tivemos um ataque contra um prédio onde viviam não sei quantas pessoas e morreram 3 pessoas. Um ataque contra um parque infantil. Mas porquê? Porque os russos gostam de se divertir e em vez de atacarem o inimigo e alvos militares, os russos gostam de acordar todos os dias. Ora bem, quem são os civis que nós vamos atacar? Vamos atacar, mas nós não conseguimos ser suficientemente competentes para dizimar centenas ou dezenas. Nós somos tão incompetentes que só conseguimos matar 2 e 3 pessoas de cada vez. E ninguém percebe que estes civis que morrem que são danos colaterais. Ninguém percebe que há um outro motivo ou uma outra razão que está verdadeiramente por trás disto tudo. Mas o que é que eu posso fazer? A pessoa, por mais que tente alertar, as pessoas continuam a dizer que... Ainda há pessoas que me dizem que a Rússia é comunista e que a Rússia ainda é a União Soviética. Quando há pessoas que ainda me dizem isso, quer dizer, eu desisto. E desisto não é porque outra pessoa ganhou qualquer tipo de debate que fosse ou de conversa que fosse. É porque, lá está, isto é um pouco como aquele ditado adaptado, que eu posso adaptar aqui e não discutas com o ignorante, porque o ignorante vai conseguir vencer-te e vai vencer com as regras e com o jogo dele. Portanto, ele vai-te obrigar a discutir o jogo dele e não vale a pena. Quando as pessoas ainda têm esta noção. Depois temos aqui o Sr. Jaime Baião, que me diz, veja a live do professor Carlos Dias, em que lhe faz grandes elogios. Eu não sei se foi uma live de hoje, porque eu vi parcialmente que houve uma discussão, só consegui ver parcialmente, não consegui ver tudo, uma discussão em que há alguém que questiona que o professor Carlos Dias consiga ler vários livros em simultâneo. Meus senhores, o professor Carlos Dias tem 2 doutoramentos e meio. Por que eu digo e meio? Porque vai defender a sua terceira tese de doutoramento. Eu que já andei nestas leads, eu sei perfeitamente o que é ler livros em simultâneo. Não é como alguém, pelo visto, até tentou reproduzir ali nos comentários, de uma forma completamente ignorante. Tem 2 livros em cada mão e depois ainda tem um livro em áudio. Ou seja, as pessoas acreditam que o professor Carlos Dias está mesmo com 2 livros abertos em simultâneo e olha para um, lê uma frase, olha para o outro e lê outra. Mas alguém no seu perfeito juízo consegue acreditar que é assim que as coisas se fazem. Olhem, eu falo por experiência própria, não vi o live todo, portanto, tive a infelicidade de não ter apanhado a parte em que o professor Carlos Dias me fez alguns elogios, mas eu naturalmente retribuo. É extremamente brilhante que é o professor Carlos Dias, porque é de facto, e porque compreendo perfeitamente o que ele está a dizer. Eu, para fazer a minha tese de doutoramento, eu citei 1250 obras. Eu repito, 1250 obras. Mas como é que ele conseguiu ler isto tudo? Conseguiu ter vida familiar, vida profissional e como é que ele conseguiu ainda fazer um conjunto de outras coisas? Claro, fazendo. Vou lendo um trecho, um capítulo daqui, vou lendo um trecho, um capítulo dali, tento juntar as duas coisas de um e do outro para refletir sobre aquilo, depois acabo por ler um trecho de um terceiro,
E por aí fora, eu não tenho um livro em cada mão e não estou a ler assim, só para tentar fazer uma espécie de maratona para ver quem é que ganha mais e quem é que lê mais rápido e mais coisas. As coisas não funcionam assim, portanto, eu percebo perfeitamente o professor Carlos Dias quando ele diz que lê 7 e 8 livros em simultâneo. Já me aconteceu. Já me aconteceu. Aliás, ainda hoje acontece. Aliás, eu posso-vos dizer que tenho neste momento 2 livros que estou a ler em simultâneo. E nem é sequer para efeitos de académicos, é mesmo por gosto. Ou seja, eu gosto de ir lendo também um pedaço daqui, um pedaço dali e outro pedaço de um outro lado, e consigo, de certa forma, em alguns casos, fazer ligações e, noutros casos, fazer também até perceber contextos de outra forma. Isto leva à reflexão. Portanto, quem já andou nestas lides académicas, ou quem também gosta de ler, e é curioso, de certeza que já passou por isto. Portanto, eu percebo perfeitamente aquilo que o professor Carlos está a dizer, 6, 7 livros, acho, acho bem que no nível em que ele está, que ele consiga fazer isso, porque é realista para o nível em que ele está. Portanto, é tão simples. Eu só apanhei esta parte, mas agora vou recuperar o live completo. Sim, sim, sem sombra de dúvida, Sr. Jambé, o professor Carlos Dias é outra cabeça brilhante. Acho que as pessoas deviam até aprender a perceber, em vez das pessoas fazerem juízos antecipados, não consegue, é impossível, com base nas contas, as pessoas deveriam pensar, Sr. Ilia Mega, aqui nem está em questão ler livros em simultâneo e ser crime. O que está aqui em questão é que as pessoas duvidam, há pessoas que duvidam que isso seja possível. E é isto que me intriga. Duvidam que seja possível porque nunca fizeram. Porquê? Porque têm de fazer? Não. O comum é o quê? Ler um livro de cada vez, certo, mas e se eu quiser ler mais do que um livro em simultâneo, até aproveitar as partes de um e outro? Eu fiz isso durante a minha tese de doutoramento. Inúmeros académicos fazem isso. Há pessoas que não são académicas e que fazem isso, que leem mais do que um livro em simultâneo. Mas pronto. Eu hoje vou ficar por aqui. Espero amanhã já ter pronto o direto com o jornalista do Níger para nos dar a compreender a verdadeira situação do Níger e o que é que está em causa no Níger. A primeira parte, pelo menos, e depois a segunda, logo veremos. Para já, eu agradeço a todos, desde logo, o facto de estarem aqui presentes, terem vindo em massa, terem aderido em massa a este live, a este direto, o facto de terem deixado o vosso gosto, o vosso like, é extremamente importante. Todas as vossas opiniões, as vossas posições, as vossas questões, tudo aquilo que vão lançando é extremamente importante e também ajuda a pensar e criar aqui alguma dinâmica e ligação entre todos nós, porque o canal também é só isso, não é para monólogos. E nem é para homilias, como devem calcular. E agradeço a todos também aqueles que fizeram contributos financeiros para o canal, através do YouTube, através do Revolut, do PayPal e do MBWay. Para já, eu desde já vou fazer votos e desejos de que todos tenham uma noite descansada, tenham todos uma ótima noite e que nos encontraremos amanhã para ou mais uma live, ou pelo menos para o vídeo com a entrevista do professor do Níger. Agradeço a todos e faço votos de uma excelente noite. Até amanhã.